Programar é incrível. Programar é incrível, né? Sempre uma descoberta nova. Você sabia, por exemplo, que as decisões que um algoritmo toma são possíveis por meio das chamadas estruturas de decisão? Essas decisões são do tipo binárias, porque para uma dada condição, ela pode ser apenas verdadeira ou falsa. No geral, é atribuído ao resultado verdadeiro o valor de 1 e ao falso o valor de 0. A partir de uma decisão, um determinado trecho do código é executado e outro não. Existem 3 tipos de estruturas de decisão. A estrutura de decisão pode ser condicional simples, quando só existe tratamento caso a condição seja verdadeira, condicional composta, quando existe um tratamento se a condição for verdadeira e outro se for falsa. E a estrutura condicional do tipo seleção de caso, quando apenas uma de uma série de opções deve ser escolhida. Programação tem diversos detalhezinhos que me intrigam. Por exemplo, existem trechos inteiros de código que muitas vezes têm que ser executados repetidamente. Para selecionar esses trechos, são usadas as chamadas estruturas de repetição, que são controladas por variáveis. Essas variáveis são usadas pelo chamado teste condicional, que controla o ciclo de repetição e, em alguns casos, funciona como um contador para a quantidade de repetições. O teste condicional, além de determinar quando a repetição deve parar, classifica o tipo de estrutura de repetição. A estrutura de repetição pode ser do tipo com teste no início, quando a condição que determina se o trecho deve ou não ser repetido é testada antes da execução. Pode ser também uma estrutura de repetição com teste no final, quando a condição é testada depois da execução. Ou ainda, uma estrutura de repetição com variável de controle, que é usada quando é sabido o número de vezes que o bloco se repetirá e quando é preciso controlar o valor inicial e final da repetição. Tirando o hardware, tudo em um computador são dados que são organizados por meio das chamadas estruturas de dados. Uma das estruturas mais utilizadas é a variável composta, mas existem outras. Eu vi uma reportagem incrível sobre o assunto outro dia e queria compartilhar com você. Vamos ver? Trânsito intenso, carros parados, caos em uma avenida de uma grande cidade? Não. Trata-se da porta de uma escola em um dia de semana. Foi para evitar situações como estas que o aplicativo Filho Sem Fila foi criado. Uma solução mobile simples que reduz em até 70% o tempo de espera dos pais pelos filhos na porta dos colégios. Geralmente nas escolas, o pai chega na porta da escola, o inspetor olha, passa um rádio para dentro, aí vai começar a procurar a criança. Então todo esse processo demora muito. O que a gente fez? A gente melhorou o processo, essa é a nossa área de inovação. Então o pai, em vez de avisar a escola somente quando ele chega próximo da escola, ele avisa quando tiver a 500 metros, 1 quilômetro, depende da escola. Então isso dá uma agilidade muito grande no processo. O código de um aplicativo como Filho Sem Fila possui diversos trechos em que as variáveis compostas são essenciais. Elas retêm valores que são utilizados localmente ou enviados a um servidor. Rubens explica que as principais deste tipo são o vetor e a matriz. O vetor ele é uma cápsula, né? Então você vai sempre inserindo informação e ele vai guardando em determinada ordem. Por exemplo, quando eu falo que o pai escolhe os alunos, então se ele escolhe 1 ou 2 alunos, eu coloco isso dentro de um vetor.
para saber qual aluno que ele escolheu, para depois eu enviar isso para o servidor. A matriz, ele é uma caixa de vetores. Então você tem um vetor e você tem vários vetores armazenando outros vetores. Então ele é uma matriz bidimensional, tridimensional, cada um monta uma matriz que acaba fazendo. Por exemplo, eu tenho lá a quantidade de alunos que o pai tem. O celular acessa o servidor, ele pega essa informação de quantos alunos tem, e aí é uma matriz, porque eu tenho alunos e dentro dele tem alunos, aí tem a ID do aluno, tal e tal e tal. Como a gente não consegue fazer um struct porque é a comunicação de dados, a gente acaba usando a matriz. Há ainda uma terceira, a variável composta do tipo registro, pouco utilizada no código do filho sem fila, mas importante para o conhecimento dos algoritmos e lógicas de programação. Sobre o registro também é uma estrutura importante, tá? Porque você, por exemplo, você tem um livro, então você tem o autor, o ID, você tem o SDN do livro, então você teria que fazer vários vetores. Então o registro você agrupa tudo, então quando você vai buscar uma informação, você vai buscar a informação que você está querendo. Conhecer a fundo estrutura de dados é meu próximo desafio, que na verdade vai ser um grande prazer. Faça como eu e se aprofunde também no mundo da programação. Bom, deixa eu voltar para os meus estudos aqui. Até a próxima!
Programar é incrível, né? Sempre uma descoberta nova. Você sabia, por exemplo, que as decisões que um algoritmo toma são possíveis por meio das chamadas estruturas de decisão? Essas decisões são do tipo binárias, porque para uma dada condição, ela pode ser apenas verdadeira ou falsa. No geral, é atribuído ao resultado verdadeiro o valor de 1 e ao falso o valor de 0. A partir de uma decisão, um determinado trecho do código é executado e outro não. Existem 3 tipos de estruturas de decisão. A estrutura de decisão pode ser condicional simples, quando só existe tratamento caso a condição seja verdadeira, condicional composta, quando existe um tratamento se a condição for verdadeira e outro se for falsa. E a estrutura condicional do tipo seleção de caso, quando apenas uma de uma série de opções deve ser escolhida. Programação tem diversos detalhezinhos que me intrigam. Por exemplo, existem trechos inteiros de código que muitas vezes têm que ser executados repetidamente. Para selecionar esses trechos, são usadas as chamadas estruturas de repetição, que são controladas por variáveis. Essas variáveis são usadas pelo chamado teste condicional, que controla o ciclo de repetição e, em alguns casos, funciona como um contador para a quantidade de repetições. O teste condicional, além de determinar quando a repetição deve parar, classifica o tipo de estrutura de repetição. A estrutura de repetição pode ser do tipo com teste no início, quando a condição que determina se o trecho deve ou não ser repetido é testada antes da execução. Pode ser também uma estrutura de repetição com teste no final, quando a condição é testada depois da execução. Ou ainda, uma estrutura de repetição com variável de controle, que é usada quando é sabido o número de vezes que o bloco se repetirá e quando é preciso controlar o valor inicial e final da repetição. Tirando o hardware, tudo em um computador são dados, que são organizados por meio das chamadas estruturas de dados. Uma das estruturas mais utilizadas é a variável composta, mas existem outras. Eu vi uma reportagem incrível sobre o assunto outro dia e queria compartilhar com você. Vamos ver? Trânsito intenso, carros parados, caos em uma avenida de uma grande cidade? Não. Trata-se da porta de uma escola em um dia de semana. Foi para evitar situações como estas que o aplicativo Filho Sem Fila foi criado. Uma solução mobile simples que reduz em até 70% o tempo de espera dos pais pelos filhos na porta dos colégios. Geralmente nas escolas, o pai chega na porta da escola, o inspetor olha, passa um rádio para dentro, aí vai começar a procurar a criança. Então todo esse processo demora muito. O que a gente fez? A gente melhorou o processo, essa é a nossa área de inovação. Então o pai, em vez de avisar a escola somente quando ele chega próximo da escola, ele avisa quando tiver a 500 metros, 1 quilômetro, depende da escola. Então isso dá uma agilidade muito grande no processo. O código de um aplicativo como Filho Sem Fila possui diversos trechos em que as variáveis compostas são essenciais. Elas retêm valores que são utilizados localmente ou enviados a um servidor. Rubens explica que as principais deste tipo são o vetor e a matriz. O vetor ele é uma cápsula, né? Então você vai sempre inserindo informação e ele vai guardando em determinada ordem. Por exemplo, quando eu falo que o pai escolhe os alunos, então se ele escolhe 1 ou 2 alunos, eu coloco isso dentro de um vetor, para saber qual aluno que ele escolheu, para depois eu enviar isso para o servidor. A matriz, ele é uma caixa de vetores, então você tem um vetor e você tem vários vetores armazenando outros vetores, então ele é uma matriz bidimensional, tridimensional, cada um monta a matriz que acaba fazendo. Por exemplo, eu tenho lá a quantidade de alunos que o pai tem, o celular acessa o servidor, ele pega essa informação de quantos alunos tem, e aí é uma matriz, porque eu tenho alunos e dentro dele tem alunos, aí tem a ID do aluno, tal e tal e tal. Como a gente não consegue fazer um struct porque é a comunicação de dados, a gente acaba usando a matriz. Há ainda uma terceira,
a variável composta do tipo registro, pouco utilizada no código do filho sem fila, mas importante para o conhecimento dos algoritmos e lógicas de programação. Sobre o registro também é uma estrutura importante, tá? Porque você, por exemplo, você tem um livro, então você tem o autor, o ID, você tem o SDN do livro, então você teria que fazer vários vetores. Então o registro você agrupa tudo, então quando você vai buscar uma informação, você vai buscar a informação que você está querendo. Conhecer a fundo estrutura de dados é meu próximo desafio, que na verdade vai ser um grande prazer. Faça como eu e se aprofunde também no mundo da programação. Bom, deixa eu voltar para os meus estudos aqui. Até a próxima!